Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje a gente está com um convidado, né, que é o Giovanni, nosso super amigo aqui, né, que cuida de toda a parte de arrendamentos aqui em Portugal. E aí eu trouxe ele hoje aqui para a gente conversar um pouquinho, para falar um pouco a respeito desse assunto que eu agora estou totalmente por fora, né, a gente deixou tudo na mão dele agora, então a gente vai falar um pouquinho desse assunto, né, a gente já tem alguns vídeos que a gente fez antes, mas as coisas mudaram muito, esse mercado é muito dinâmico aqui em Portugal, então a gente vai abordar um pouco desse assunto, e nada melhor do que trazer um especialista no assunto. Então, Giovanni, se apresenta aí para o pessoal, vamos falar um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho, e um pouco das novidades, né, de como está aí o mercado, e depois a gente abre para as perguntas. Oi, pessoal. Meu nome eu sou o Giovanni, né, do canal Oliveira Imóveis, e para mim é um prazer estar aqui participando dessa live junto com a Simone, uma pessoa que realmente eu considero minha amiga. Foi a primeira pessoa que eu conheci aqui em Portugal, quando eu vim pela primeira vez para abrir minha empresa. Então, é um prazer estar aqui, e podem perguntar à vontade, que o objetivo aqui dessa live é justamente tirar a dúvida de todo mundo a respeito dessa questão dos arrendamentos. Que inclusive é uma questão que chama muito atenção, uma coisa que preocupa muito, né, eu vejo, muitas vezes eu vou começar a fazer o visto das famílias, né, e aí o que eu vejo? Que o pessoal, antes mesmo de começar, já começa a perguntar dos arrendamentos, né, porque realmente é uma grande preocupação. Então, Giovanni, conta um pouquinho pra gente, como é que você começou essa história de mexer com arrendamentos, né, com mexer com esse setor imobiliário? Então, eu cheguei aqui em Portugal, na verdade, com o visto D2, para poder trazer a minha marca de roupas que eu tinha lá no Brasil, ainda tenho, na verdade, aqui para Portugal. Mas cabeça de empreendedor não para, e por causa de uma certa dificuldade que foi conseguir o meu próprio imóvel, que foi graças à ajuda da Simone, inclusive, eu vi nesse mercado uma possibilidade de abocanhar um pouquinho dele. Então, é realmente difícil fazer um arrendamento à distância. A gente sofreu para conseguir o nosso imóvel, e chegando aqui eu vi que é a dificuldade que todo brasileiro passa, tendo que pagar horrores de Airbnb ou hostel, e ainda ter essa dificuldade de procurar. Então, a pessoa está aqui, não conhece nada do local, não sabe para onde é norte, para onde é sul, então ter que ficar pagando um hotel e ainda ter que procurar um imóvel realmente é uma coisa muito difícil. Então, diante disso, eu e a Simone conversamos bastante, fizemos toda uma pesquisa de mercado, eu me apaixonei pelo ramo e mudei totalmente o meu ramo de atividade, que era uma filial da indústria têxtil no Brasil, para uma imobiliária aqui, e aí foi assim que nasceu a Oliveira Imóveis. E Oliveira Imóveis é por conta do seu sobrenome, né? Sim, sim. Como eu chamo Giovanni Fernandes de Oliveira, o Oliveira é de origem portuguesa mesmo, né? Vem das azeitonas, né? A árvore da azeitona. Então, nada melhor do que pôr essa origem do meu nome, a origem de Portugal, na própria atividade. Então, Oliveira Imóveis nasce justamente por causa dessa ambiguidade de Portugal e o meu próprio sobrenome. E ficou muito legal, né? Ficou muito bacana. Deu a calhar, né? O negócio do nome e tudo. Mas, Giovanni, vamos falar um pouquinho a respeito também a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos valores, como tem acontecido, né, como isso mexeu realmente com os valores, né, em termos de arrendamento, mas você não está trabalhando só Braga, né, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta muito, você está trabalhando Braga, você atende Porto, você atende Famalicão, né, outras regiões, e até Lisboa, parece que agora você também consegue abranger, né, dentro desse seu trabalho. Eu já falei para o Giovanni, gente, que ele devia virar franquia, né, eu estou tentando convencer, que ele é muito humilde, então ele fala que não, vou esperar um pouquinho e tal, mas eu acho que tem tudo a ver com o negócio, eu acho que dá para amadurecer essa ideia aí e realmente replicar, porque é um negócio que realmente dá muito certo, está dando muito certo, e depois ele tem outras variações, porque não deixa de ser uma imobiliária, né, Giovanni? Sim, sim. O ramo nasceu com o projeto Chaves na Mão,
né, um nome pensado justamente pela facilidade da pessoa já chegar e eu recebê-la aqui em Portugal com as chaves do imóvel literalmente na mão, mas é uma imobiliária como qualquer outra. Eu agarinho imóveis para fazer arrendamento por conta da própria Oliveira Imóveis, faço captação de imóveis para fazer a venda também. Então, quem está chegando e quer comprar, ou quem já mora aqui, quer comprar, quer arrendar já estando aqui, eu também trato desse processo normalmente, porque é, de fato, uma imobiliária. E sim, o ramo ele está muito aquecido hoje. Um imóvel que você alugava há tempos atrás por um valor, hoje já é outro. E por conta disso, eu fui realmente crescendo. Hoje eu já estou em 5 distritos, atingindo já uma área de Portugal muito boa, que é Braga, Porto, Viseu, Lisboa e Setúbal. Então, eu Na já estou verdade, são crescendo. as principais, né, Giovanni? Em termos São, de brasileiros, assim, que estão procurando por Portugal, são as principais cidades, né, onde a gente tem mais procura mesmo, né? sim, sim. Iniciei agora, no mês de fevereiro, a área de Lisboa e Setúbal, e estou já em Porto, Braga e Viseu há mais tempo. Então, são as áreas que realmente a maioria dos brasileiros chegam querendo, e não só brasileiros, né, Si? Eu já tive cliente da Itália, já tive cliente da Alemanha, já tive cliente inglês também. Então, realmente, Portugal está sendo descoberta não só pelos brasileiros, mas também pelo próprio povo europeu, de uma certa forma. Eu falo que Portugal está sendo descoberto pelo mundo, né? Todo mundo Exatamente. é realmente a bola da vez, né? O que eu percebo é que tem uma série, assim, eu passei por isso, né? Quando eu comecei, eu digo que se eu tivesse um Giovanni para me atender, quando eu vim da primeira vez que eu vim pesquisar, né, o país e tudo, eu teria economizado muito, porque eu acabei alugando, fui para o Brasil para resolver minhas coisas, depois vim. Então, eu fiquei 3 meses praticamente com o apartamento fechado, pagando por aquilo, porque eu fiquei com receio de chegar e não ter onde morar, né? Não ter meios de encontrar um imóvel adequado com as crianças e com tudo a tiracolo, né? Então, o que a gente vê é que você agora está levando uma solução, né? Que é o fato da pessoa poder chegar com tudo já ajeitado, né? Com tudo, além do imóvel, dentro das especificações do cliente, né? Que é isso que a gente... eu já sei tudo, tá, gente? Mas eu tenho que explicar para vocês. Dentro da especificação, então o cliente passa uma especificação e depois você deixa esse imóvel praticamente pronto, né, para que a pessoa chegue e já vá direto para esse imóvel, claro que se ele estiver mobiliado, né, se ele não tiver, aí tem ainda mais uns dias aí para se organizar, é isso, né? Sim, exatamente. A pessoa, quando ela me contrata, eu dou para ela tanto o imóvel arrendado, dentro das características que ela me responde no questionário, seja falando sobre 2 banheiros, quantos quartos ela quer, se ela quer o imóvel mobiliado ou não, com aquecimento central ou não. No questionário são várias perguntas realmente para dar esse direcionamento, mas como também faço a ligação dos serviços de água, luz, gás, ou seja, a pessoa chega com o imóvel já funcional, que é o mais importante, né? E não só isso, quando ela chega, eu dou assistência de levar ela para fazer o número de utente, agrupamento escolar para os filhos, a maioria dos clientes são famílias, né? Então tem algum menor que ainda participa da atividade estudantil, né? Então tem que se inscrever na escola. Eu dou um tour pela cidade, levo para passear um pouquinho no shopping, onde ela vai querer comprar alguma coisa para casa. Então, realmente, eu costumo dizer que eu não vendo um serviço em si, eu vendo uma facilidade, uma amizade. Além de todo o pacote aí de serviço, que é o básico, né, que é o que o pessoal está pagando para você fazer, você ainda colabora com tantas outras coisas que não tem nada a ver, que você não teria a obrigação, vamos dizer assim, de fazer, mas você faz porque está dentro do teu perfil profissional, né? É aquilo que eu falo sempre, né? Que já que a gente vai fazer, que seja o melhor, né? Que a gente possa realmente oferecer o melhor do nosso trabalho. É isso que eu vejo em você, e por isso que eu confio tanto em você, e é por isso que eu te indico sempre, de olhos fechados, eu nem me preocupo mais. O pessoal manda e-mail perguntando sobre arrendamento, eu já mando direto para você.
E eu agradeço justamente por conta disso, porque é realmente uma coisa que a gente faz de coração. Foi uma descoberta esse projeto para mim, porque claro que tem a questão financeira, mas eu me sinto muito feliz de poder colaborar com as pessoas, porque realmente esses serviços são coisas que eu nem coloco no contrato, porque eu não me sinto na obrigação de fazer. Eu faço porque eu gosto, porque eu quero ajudar realmente. Como eu disse lá no início, a pessoa chega sem ter o norte, sem saber para onde vai, e eu já poder ajudar ela com o número de utente, matrícula de escola, levar na junta de freguesia para fazer o atestado de morada, isso tudo me deixa feliz, sabe? Consome meu dia, minhas horas, mas eu me sinto super realizado fazendo isso e tendo a certeza que eu estou ajudando a pessoa. Com certeza. O nosso tipo de trabalho, o nosso estilo de trabalhar é muito parecido e isso que é muito legal, né, Giovanni? Exatamente. Gente, então vamos lá ver um pouquinho das perguntas, Giovanni. Já que hoje você que é a estrela do negócio, então eu vou ler aqui algumas perguntas e você vai responder aí para o pessoal, tá bom? Alô. O pessoal pergunta muito aqui a respeito das garantias, né? Por exemplo, o Mauro Lira diz aqui, acredito que os 3 meses é a garantia, tem que pagar normalmente, depois não havendo prejuízo no imóvel aluguel, eles devolvem, né? Porque tem a diferença da garantia, que é a caução, né? E depois tem mais os adiantamentos, né? Hoje, Giovanni, como que está essa questão? Ainda estão pedindo 12 meses, estão pedindo essas coisas assim mais malucas, que eu ficava brava ano passado, ou não? Ou hoje tá tranquilo, tá mais maleável, dá para se negociar e tal. Gente, uma coisa que eu acho super legal no Giovanni é que, embora ele tenha a imobiliária, que seja a Oliveira Imóveis, ele não tem só os imóveis da imobiliária dele. Ele tem essa flexibilidade de trabalhar com várias imobiliárias em parceria e também direto com os senhorios, né? Então, ele não fica limitado só aos imóveis dele, ele tem tantos outros que ele pode, então, por isso que ele acaba tendo mais facilidade em encontrar um imóvel dentro do perfil do cliente. Então, vamos lá, fala um pouquinho aí dos calções e das rendas, de tudo isso aí que o pessoal está preocupado em saber. A questão do calção, realmente, ela ainda existe. Graças a Deus, melhorou bastante em relação ao ano passado, que estava realmente cobrando sempre 12, 18 vezes. Alguns lugares cobravam até 24 pagamentos adiantados, mas hoje em dia já está nos 6. O normal, hoje em dia, são 4 calções e 2 rendas. E, geralmente, fica nisso. Uma ou outra imobiliária, um ou outro proprietário senhorio, né, que cobra 3 por 3 ou 4 por 2, inverte, coloca 4 rendas e só 2 calções. Mas é muito raro, tá? O normal realmente são 2 rendas, o mês de entrada e o último mês, e as 4 calções. As 4 calções, eu costumo brincar que é uma conta poupança forçada, porque a pessoa deixa o dinheirinho ali guardadinho e lá no final do contrato ela recupera ele sem juros, sem nada, né? Sem correção monetária. Então é uma conta poupança forçada, mas que você vai ter esse dinheiro pago sim no final do contrato, tá? Claro mas que o normal sim. São as 4. Isso acontece, claro que se o imóvel tiver tudo direitinho, tiver tudo em ordem, né, para poder ter essa renda de volta. Se tiver alguma coisa quebrada, avariado e tal, vai ser descontado desse valor de calção, é isso, né? Sim, sim. E é importante salientar que em alguns contratos, inclusive, existem cláusulas que se o imóvel tiver alguma deficiência em relação ao como ele foi entregue, o proprietário pega todo o valor do calção, independente se chegou ou não ao valor total da calção de prejuízo, e que, contrapartida, se o imóvel ficou todo destruído e o conserto vai ficar em 5 mil e o calção deu só 2 mil, o resto do prejuízo fica para o próprio proprietário. Ou seja, cuidar o máximo possível do imóvel, porque em alguns casos, se você deu uma calção de 2 mil e o reparo do imóvel vai ficar só em 1.000, ele ainda assim vai pegar os 2 mil seu, como cláusula do contrato. Da mesma forma que se estragou 5 mil e o calção é só de 2, os outros 3 mil é prejuízo dele, não é prejuízo do inquilino. Então, de qualquer forma, é o máximo de cuidado possível com o imóvel,
para você conseguir ter aquele valor todo reembolsado novamente no fim do contrato. Entendi. Giovanni, uma coisa, vou entrar numa polêmica aqui, eu gosto de entrar numa polêmica, quando está em live, vamos falar de uma coisa. Antigamente, quando a gente chegou e tinha acesso realmente a algumas possibilidades de locação, a gente observava que, em algumas situações muito pontuais, alguns senhorios não queriam alugar para brasileiros, né, por conta do histórico ruim que tiveram no passado. Né, isso era um fato que acontecia, às vezes a gente ligava e eles não queriam realmente alugar para brasileiros por conta do histórico. Muito bem. Hoje, como que está essa situação? Essa percepção do proprietário, do senhorio português em relação a essa onda imigratória atual, mudou alguma coisa? Você sentiu que eles estão mais confiantes nessa nova classe imigratória que vem chegando em Portugal ainda por essa altura? Sim, aqui nas grandes cidades eu consigo sentir isso, sim. O que lá atrás era difícil, muitas vezes a gente já pegava um imóvel que tinha acabado de colocar no site, acabado de ser anunciado por uma imobiliária, e a gente ia perguntar, a gente tinha esse entendimento, que pelo sotaque eles já falavam, não, já está arrendado. A gente perguntava, pô, mas acabou de ser disponibilizado? Ah, não, uma pessoa ligou aqui, já reservou. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem realmente uma flexibilidade muito maior por parte tanto das imobiliárias quanto dos senhorios para aceitar. Nas vilas, as pequenas cidades, a gente ainda percebe que isso é um pouco difícil, sim. E, inclusive, em muitas das vilas, só aceita confiador. Então, o senhorio é como pensar no Brasil mesmo, né? Quando está na cidade grande, a flexibilidade é maior. Quando está numa cidade pequena, a pessoa é mais conservadora, sempre tem aquela coisa de perguntar, mas quem que é seu pai, quem que é seu avô, né? De conhecer a família, o histórico, né? Interior mesmo, né? E aqui também acontece isso. Então, quando a gente vai alugar num lugar pequeno, Povoa de Varzim, Povoa de Lanhoso, e algum desses tipos de região, a gente sente que a pessoa fica, mas não tem fiador, não. Sem fiador eu prefiro não arrendar, então não. Por mais que a gente dê a opção, dá a solução para o proprietário, da gente dar uma calção, um valor até um pouquinho maior, mesmo assim ele prefere não arrendar. Entendi. E me fala aqui, agora, em termos de média de valores, né? Aqui, a Mendes pergunta aqui, média de valor de um T1, T2 e T3 para Braga. Como que está essa questão? Eu sei que vai variar muito de acordo com o estado do apartamento, a região, os bairros. Se você quiser também falar um pouquinho dos bairros de Braga, eu sei que a maioria das pessoas que me seguem acaba focando muito em Braga, porque eu estou aqui, né? Então, se quiser falar um pouquinho dos bairros, porque muita gente acaba focando muito em São Vítor, São Vicente, né, esses bairros que são mais conhecidos, né, essas freguesias mais conhecidas, mas tem muitas outras áreas que são muito boas também e que têm muitas oportunidades, né? Sim, sim. Braga, como um todo, é uma cidade grande, né? Então, tem ótimos bairros espalhados por ela toda. Então, não é só realmente Lamaçã, São Vítor, São Vicente. E a gente tem outras áreas muito boas. Real é uma área que eu sempre falo que eu gosto muito. Se eu pudesse, eu estaria morando lá. É uma área que eu acho excelente, uma vista para o Cavado linda. Então, tem ótimas casas, ótimas moradias lá. Mas a questão dos valores realmente depende muito do imóvel, da onde ele está, o que ele tem de facilidades. Então, a gente aluga um T1 aqui, dependendo da região, de 400 a 600 euros, um T2 de 500, 520 até uns 650, e o T3 de uns 600, 630, 640 até uns 750, 800 euros. Isso valores para um imóvel normal. Se a gente estiver falando de uma área de luxo, a gente consegue valores mais altos aí, como sendo a base, né? 900, 1.000 euros, um imóvel T3, por exemplo, em áreas muito boas, em áreas de luxo. Mas
considerando os bairros normais, a gente consegue, sim, ter 2 por 600, ter um por 500 e ter 3 por 650, 700 euros. Entendi. Giovanni, nós estamos agora com 107 pessoas ao vivo aqui conosco. Vou Bacana. aqui alguma pergunta pertinente aqui para a gente poder falar. Bom, esses valores, então, são para Braga, né? É o que está em Braga. Giovanni, muitos elogios aqui para você, tá? De clientes já que já fizeram serviço com você e falando aqui que o seu serviço é muito bom, que conta com você e que foi muito bom ter te contratado e tal. Então, é uma coisa que já eu nem precisava te trazer aqui. Você está famoso, você já está com... Nada. Mas vamos lá. Eu não consegui ver os comentários. Verdade. Vamos ver aqui. Giovanni, o Francisco disse que o seu volume do áudio tá fraco, tá baixo. Então, se você conseguir falar um pouquinho mais alto, já ajuda o pessoal, tá? Giovanni, quando o pessoal pede fiador, como que funciona isso? Então, assim, geralmente, quando o imóvel ele tem uma necessidade desse fiador, não se consegue realmente alugar, não tem outra alternativa, ou você consegue dobrar esse pessoal, consegue convencê-los de que vale a pena, de repente, pegar o calção e as rendas? Olha, quando a pessoa exige um fiador, é quase impossível, realmente, e eu não consigo trazer ele para essa questão do calção, tá? Geralmente são pessoas mais idosas, que já são mais fechadas, então elas realmente não aceitam, não levam muito bem essa ideia. Já aqueles que aceitam, aí a gente conversa, explica o normal do mercado, como que o mercado está aceitando 4 rendas, 4 calções e 2 rendas e tudo mais, e a pessoa abre uma concessão ali e aceita. Mas, geralmente, quando ela bate o pé que quer o calção, acabou. Lá atrás, já teve gente que falou que o proprietário só arrendava olhando no olho do próprio inquilino. E você viveu essa questão. Então, realmente, quando eles batem o pé, é melhor não perder tempo, então é melhor partir para outro. Ainda tem muito disso, Giovanni, do proprietário que quer olhar no olho? Às vezes, sim, eu me deparo, está ficando cada vez mais raro, realmente, a gente está conseguindo, eu tô tendo um trabalho muito bom, as imobiliárias todas já me conhecem, já tem meu nome espalhado realmente, principalmente aqui na região norte, então hoje eu já tenho uma aceitação um pouco mais legal das pessoas, então das empresas e tudo mais. Mas ainda assim a gente pega um ou outro ali que cria uma certa resistência, cria uma certa dificuldade. Certo. Giovanni, uma pergunta aqui, quais os documentos que precisa para fazer esse arrendamento à distância? O que as imobiliárias, os senhorios pedem de documentação para conseguir fazer essa locação? Olha, como para o meu trabalho em si, é preciso uma procuração, né? De posse dessa procuração, eu posso, sim, assinar pela pessoa. E para fazer a contratação em si do imóvel e ter o arrendamento no nome dela, a gente vai precisar do extrato bancário, do imposto de renda, do número de contribuinte português, imposto de renda, últimos contra-cheques do Brasil. Isso são geralmente os documentos solicitados. Eles pedem comprovantes de que realmente você tem condição de arrendar, qual foi sua última base salarial, que é o imposto de renda do Brasil. Do Brasil mesmo, eles não pedem o IRS daqui, né? Porque não. Estão aceitando o imposto de renda do Brasil mesmo. Sim, aceita o imposto de renda do Brasil para eles terem uma base de quanto a gente ganha durante o ano, né? Então, eles conseguem, por aí, ver se a gente está dentro de uma média salarial legal para poder pagar o imóvel aqui. E aí pedem, quando a pessoa tem empresa, igual é o caso do visto D2, que você auxilia e tudo mais, eles pedem a certidão permanente, que é o contrato, né, da empresa aqui em Portugal, para poder mostrar que você realmente é um empresário, está aqui para poder fazer o país crescer e tudo mais. Então, ele confia em você como empreendedor, sabe? Como empresário.
Então, geralmente são esses documentos: imposto de renda, extrato bancário e contra-cheques. E o número de contribuinte. Entendi. E aí, no caso, eu já vi alguns casos que pedem até pede o extrato bancário mesmo para saber se a pessoa tem dinheiro suficiente para poder pagar durante um determinado tempo, é isso, né? Sim, sim. Ele sempre pede o extrato bancário, é uma informação que eu sempre peço para os clientes, e até falo que é confidencial, podem me passar sem problema nenhum, porque é uma das primeiras coisas que os proprietários e a imobiliária avaliam. As imobiliárias, elas pegam muito o imposto de renda e faz uma avaliação em cima dele. Se ela vê que no imposto de renda a pessoa recebe um valor que dividido por 5, né, que é uma conta básica que eles fazem por causa da desvalorização do real frente ao euro, né, eles veem que, pô, o salário dessa pessoa aqui é de dá 700 euros, como é que eu alugo para ela um imóvel que o aluguel é 600 euros? Não tem jeito, entendeu? Então, o imposto de renda e o extrato bancário são 2 itens muito importantes na apresentação do documento. Uhum. Giovanni, a Márcia Mello, ela pergunta aqui se tendo conta em Portugal ajuda, ou se isso não interfere em nada. A conta em Portugal ajuda sim, mas com um valor montante bom. É Um valor... uma coisa para tirar o visto, né, Giovanni? Se não tiver o Exatamente. tanto que, assim, hoje é condição sine qua non você ter o dinheiro da subsistência por um ano para você conseguir o visto, né? Então, uma coisa vai complementar a outra, né? Exatamente. Se eles pegarem sua conta bancária aqui e ver que você não tem trabalho ainda, sua empresa está começando agora, o registro dela é só de um mês, está começando, e você tem aqui 2, 3 mil euros na conta, já não paga nem o calção. Então, eles vão te negar, sim, o arrendamento. Então, não é comum, pelo contrário, é bem raro, mas em alguns casos acontece sim, de eu apresentar a candidatura para algum cliente e a imobiliária simplesmente negar o arrendamento para ele, porque ele não está representando todas as exigências que a imobiliária pede. Certo. Mas, Giovanni, é uma outra questão aqui, não foi exatamente essa que colocaram aqui, mas eu acho que é pertinente. Se, por exemplo, a pessoa não vem com esse montante, ou seja, ela tem um montante um pouco mais limitado, só que ela tem contrato de trabalho aqui, ou seja, ela veio contratada por uma empresa. Isso conta, isso também ajuda, porque aí ela tem emprego, ela tem contrato de trabalho, ela tem renda. Como que se vê isso? Ou isso também não se leva em consideração, que conta realmente o quanto que tem no banco? Não, pelo contrário, isso ajuda e ajuda muito, não só para o arrendamento, como até mesmo para a compra do imóvel. Quando a pessoa vai comprar já tendo um emprego aqui, ou até mesmo alugar, aí a conta bancária dela não precisa realmente estar recheada, não, porque o próprio salário já é um indicador que ela tem como se sustentar mensalmente. Então, aí deixa de ser um problema a conta bancária por causa do contra-cheque dela, que já mostra que ela realmente tem essa condição. Entendi. Falando um pouco também, claro, o tema é arrendamento, inclusive dentro dessas variantes todas que a gente tem, né, de informações, mas algumas pessoas também perguntam aqui a respeito de compra, né? Hoje a gente está com alguns processos, né, em andamento de pessoas que querem comprar e que vão depender de financiamento, e provavelmente logo a gente volta, né, Giovanni, para falar a respeito de compra, né, que a gente vai trazer aí um monte de informação a respeito de compra, claro, de financiamento bancário, de como que funciona, qual que é esse processo, né, para a gente conseguir trazer com mais riqueza de detalhes mesmo. Hoje a gente vai concentrar no arrendamento, que é o seu serviço principal hoje, né, você faz, na verdade, você faz um serviço de arrendamento à distância para quando as pessoas chegarem, né, em Portugal, já estejam com seus apartamentos, suas casas alugadas, e que eles possam realmente ir direto para o seu imóvel, né? Não tenham que ficar gastando dinheiro com alojamento temporário, com hotel, com mala, com cachorro, né? Exatamente. A confusão toda que a gente sabe como é que é. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Para quem tem cidadania, muda alguma coisa, Giovanni? Não muda. A documentação é a mesma e, às vezes, até um pouco mais rigoroso, porque
como eles sabem que o cidadão português geralmente não tem um salário muito alto, eles ficam mais receosos ainda de entender isso. Essa semana que passou, eu fiz justamente um processo de um cidadão e eu tive dificuldade para arrendar um imóvel para ele. Teve uma imobiliária que recusou justamente por isso. Como ele é cidadão, ele não está vindo com visto, então ele não tem um grande montante na conta e, por isso, uma imobiliária simplesmente negou arrendar para ele. Então, aí que precisa mais ainda de ter um bom montante na conta, porque sem salário e sem montante, só com o cartão cidadão não adianta nada. Ele não tem tanto valor assim, né? Porque, na verdade, o que conta é o que vai pagar Exatamente. O que vai pagar a conta é o que vai pagar a conta. Exatamente. É como se você estivesse querendo alugar uma casa no Brasil só apresentando o CPF. O CPF não significa que você tem dinheiro. E o cartão cidadão aqui é como se fosse isso, né? Então, só o cartão cidadão, e por si só o fato de ser cidadão europeu ou mesmo português, não significa que você tem melhores condições. Infelizmente, dinheiro precisa de dinheiro, né? E a gente tem uma outra pergunta aqui. Assim, eu nem sei se você sabe a respeito disso. Eu li alguma coisa muito por cima sobre alguma informação sobre a nova lei de abuso nos valores do arrendamento. Sim. Tem um burburinho, né, por aí, já se fala a respeito disso, já está em vigor, não está? O que é realmente essa lei? Porque tem algumas pessoas que sabem, mas a maioria com certeza não sabe. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Essa lei ela foi aprovada agora, na sexta-feira, uma lei muito recente, e ela trata uma questão para quem já mora no apartamento, tá? Então, ela não vai pegar nada de quem está chegando agora ou de quem está recente. Ela é uma lei voltada para quem já está ali no final do contrato. Então, o que fala essa lei? Fala que uma pessoa que, o proprietário, né, o senhorio, que ficar infernizando a vida do inquilino, falando, você tem que sair do imóvel porque eu estou querendo arrendar ele, ou então, mês que vem acaba o contrato e agora eu vou te cobrar mais caro por esse arrendamento. A pessoa passa a ser multada se o inquilino o denunciar, porque ele não pode fazer isso por lei. A partir do momento que ele tem um contrato de arrendamento, o inquilino ele tem o direito de permanecer no imóvel todo ano seguinte, se ninguém denunciá-lo. Ou seja, se o inquilino não desistir do arrendamento, o único aumento que esse arrendamento vai ter é o aumento dos juros que o país tem, né? A inflação que o país sofre rescinde sobre o arrendamento. Nenhum outro tipo de aumento pode ter, mas alguns senhorios têm a má, né, mania de ficar ali cutucando o inquilino, de forçá-lo a sair, ou de falar que vai pressionar de forma a aumentar o arrendamento, o valor do arrendamento. Então, essa lei passa a punir o proprietário a 900 euros, né, que é um valor significativo, que é um valor bem pesado, né, no caso de um inquilino denunciar. Ou seja, é uma lei voltada para quem está no final do contrato, já no último mês, 2 últimos meses, não afeta em nada os valores, não prejudica em nada, pelo contrário, só traz facilidades para os inquilinos. É benefício para o inquilino, né? Traz tranquilidade. E você sabe, né, Giovanni, não é segredo, e aqui eu já falei algumas vezes, que quando eu estava num apartamento alugado, a minha preocupação era justamente essa, na hora de renovar esse contrato, o valor subir demais, e aí ficar inviável realmente. Então, isso serve para todos os contratos que já estão em andamento, né, que todos que já estão em vigor, na hora de renovar, na verdade, não vai poder mais ter aquele aumento abusivo, até mesmo para proteger quem já mora, né, porque senão realmente, o que a gente estava percebendo era isso, pessoas que estavam usando até da oportunidade, né, e de repente tirando, né, pessoas que estavam já há muitos anos naquele imóvel, pagando o valor que era de antigamente, que era muito menor do que o atual, então, buscando uma saída, né, para que aumentasse esse valor, para que se
se valesse dessa oferta da demanda, né, dos arrendamentos. Exatamente. Tem gente que vive em áreas muito boas da cidade há 5 anos já. Então, uma área que hoje você pagaria 700 euros de arrendamento e a pessoa, por já estar ali há muitos anos, ela paga 300, 320. Então, entre aspas, o proprietário está perdendo dinheiro com isso. Então, ele fica pressionando a pessoa para a pessoa sair e no mês seguinte, o aluguel que era 320 passa a ser 700. E agora, com essa lei, ele fica impossibilitado de fazer isso, porque enquanto o inquilino atual continuar querendo morar ali, ele vai poder morar ali sem ser assediado pelo proprietário. Isso é ótimo, né? Porque aí dá realmente uma segurança. Giovanni, mais uma pergunta aqui, Mirelle Candeloro. Quando se tem animais, deve-se dizer que vai com os animais, porque não existe lei que diz que não pode proibir animais nos imóveis. Fala um pouquinho disso, porque muita gente está trazendo bichinho de estimação, gato, cachorro e tal, e tem essa dúvida, né? Fala, não fala. Na verdade, na minha concepção, pode ser que eu esteja errada, eu acho que tem que falar sempre, né? Mas como que funciona isso? Tem essa restrição? Os proprietários não querem, ou eles não ligam? Como que é isso daí? Olha, pela lei do arrendamento que existe em vigor, da última atualização dela, de 2012, não se pode ter discriminação quanto a animais. Então, o proprietário ele fica impedido de negar o arrendamento a quem tem animais de estimação. Porém, né, convenhamos, cada um é dono de sua casa e a pessoa ela se sente sim no direito de recusar algum animal de grande porte, né, e tudo mais. Eu tenho por mim que é um direito que a pessoa tinha que ter. Tá? A lei do arrendamento proíbe essa recusa por parte dos proprietários, mas eu entendo a recusa de alguns. E é bom, sim, para evitar esse mal-estar, a pessoa sempre avisar. No questionário do Projeto Chaves na mão, que eu tenho, a pergunta está lá, justamente para facilitar isso. Porque tem proprietário que ele prefere realmente não arrendar. Então, quanto mais claro e transparente o inquilino for, melhor vai ser a relação que ele tem com o proprietário do imóvel. Então, até mesmo lá na frente, se ele quiser sair do imóvel antes do término do contrato, sem ter que pagar multa nem nada, se ele tiver sido transparente lá atrás, lá no início, e ter criado uma boa relação com o proprietário, ele vai conseguir sair sem ter que pagar multa nenhuma. Então, pela lei do arrendamento, não se pode negar, mas na prática do mercado, o que a gente vê é que sim, há quem não arrende para quem tem animais, principalmente os de médio e grande porte. Entendi. Então, eu tenho, em alguns casos, algumas dificuldades, sim, para arrendar quando é animais grandes. Os animais pequenininhos, gatos, os cachorros de pequeno porte, não tem problema nenhum, é sempre muito tranquilo com relação a essa questão dos animaizinhos. Certo, muito legal. Giovanni, uma outra pergunta aqui para poder ter uma aprovação mais certa, mais garantida, qual que é o valor que é ideal, assim, o valor médio que se deve apresentar na conta bancária? Porque é uma preocupação bem pertinente também para esse tipo de situação, porque a gente já sabe que se, por exemplo, for um imóvel, vamos colocar aí um exemplo, de 500 euros, a pessoa tiver 2.000 euros na conta, já fica um valor limitado, a pessoa vai ficar um pouco receosa de alugar para essa pessoa, sabendo que ela tem 2.000 euros num aluguel de 500 e que ela não tem perspectiva de ganho, né, sendo nesse caso, né, não teria perspectiva, mas de repente futura. Existe um valor que você fala assim, não, esse valor aqui na conta vai aprovar, que você já conheça dentro dessa tua experiência, né, ao longo desse tempo que você trabalha, se tem essa diferença, né, se existe um mínimo, né, um mínimo que seja interessante para que a pessoa possa se preparar para isso. Uhum. Olha, em termos de valor, varia muito, tá? O mais normal é as imobiliárias ficarem felizes quando vê de 30, 35 mil, 40 mil para cima. Aí elas ficam felizes da vida, né? Elas ficam felizes da vida. Até o dono do dinheiro fica. Elas ficam mega felizes.
Agora, o balizador que a maioria utiliza é o imposto de renda ainda do Brasil. Então, é você pegar todo o valor do imposto de renda, dividir pelos 12 meses, né, para se ter o rendimento mensal, e o valor do arrendamento ele não pode passar 30% do salário da pessoa. Então, quando o valor do arrendamento... Informação super importante para quem vem com o D7, quem vem com visto de rendimentos próprios, né? Sim, Está muito atento com essa informação. Quando o valor do arrendamento passa os 30% do salário, eles já ficam querendo negar. Claro que tem imobiliários que são mais tranquilas e aceitam um pouco mais, e tem imobiliários que não, seguem essa regra na risca. Então, até 30% do salário passa facilmente. Acima disso, já começa a criar uma certa resistência. Vamos ver. Giovanni, muita gente está perguntando sobre os seus contatos. Eu vou colocar tudo aqui na descrição, tá? Telefone, pode dar telefone, Giovanni? Estou brincando. Não sei se ele, mas eu vou botar o e-mail, todos os contatos para conseguir encontrar o Giovanni para poder falar a respeito desses serviços que ele presta. Fiquem tranquilos que vai ter tudo aqui direitinho depois no final dessa live, porque ela sobe, né? Ela fica salva, ela fica uns minutinhos em stand-by, depois sobe e aí vai ter todos os dados aí, todas as informações para poder entrar em contato com ele. Espero que essa live traga muitos e muitos e muitos clientes novos para você, Giovanni. Tem mais uma pergunta que eu achei muito legal também, do Rodrigo Medeiros. Em caso de um contrato em andamento e surge uma oportunidade de compra, pode interromper o contrato? Quais as multas e penalidades sobre essa quebra de contrato? Então, até os 2/3 do contrato, você paga multa. Depois desses 2/3, você não paga mais multa, você pode sair numa boa. Mas é como eu disse lá atrás, tudo vai depender de uma boa relação que você tenha com o seu senhorio. Resumindo, relacionamento é tudo. É tudo. Então, eu tenho cliente que ficou 3 meses no apartamento e pediu para sair. E o proprietário deixou sair numa boa, a imobiliária não criou caso nenhum, então saiu. Eu já tive outro que com os 8 meses saiu sem problema. Então, é muito da relação. Por via de regra, você tem que estar sempre atento ao contrato. E no contrato é bem claro sobre isso. A lei do arrendamento de 2012 ela é bem objetiva. 2/3 do contrato tem que ser cumpridos à risca. Abaixo disso, paga-se multa. Então, é uma questão de realmente você ter uma boa relação para, se precisar sair antes dos 2/3, você conversando com o proprietário, ele te deixar para lá e não te cobrar nada. Entendi. Giovanni, sobre... deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta bem interessante. O Roberto pergunta aqui de que cidade que o Giovanni é. O Giovanni é de Braga, mas já está atendendo outras cidades, tá? A gente falou um pouquinho sobre isso no começo da live, depois você assiste ela inteirinha aí, porque tem muita gente que chega depois e tal, e aí acaba perdendo um pouquinho das informações. Vamos lá. E qual é a média de tempo de contrato, Giovanni? É 1 ano mesmo? Sim, a maioria dos contratos ele é feito pelo prazo mínimo de 1 ano. Abaixo disso é muito raro. O mercado em toda Portugal está muito aquecido, então os proprietários não querem ficar tendo esse trabalho de mexer com todo um processo de arrendamento logo depois de 6 meses ou 3 meses. Então, eles já colocam 1 ano como sendo o tempo mínimo. E depois desse 1 ano, o ano seguinte ele é automático, então você não precisa se preocupar, faz o processo de arrendamento uma única vez e após o primeiro ano ele é automaticamente renovado se nenhuma das partes os denunciar. Entendi. Giovanni, posso fazer uma pergunta que eu vou te como que é que o pessoal fala, eu vou te apertar sem te abraçar. Fala para a gente um pouquinho a respeito do arrendamento com possibilidade de compra. Eu sei que é uma possibilidade, assim, é uma modalidade que não é muito comum, não se acha assim com tanta frequência, né? Mas é uma modalidade que existe,
né, que ela realmente é uma coisa, é uma possibilidade. Você já teve alguma situação igual a essa? Você tem tido procura disso? Tem tido imóveis à disposição nessa modalidade ou não? Sim, de vez em quando aparece alguns que o próprio proprietário já fala que tem interesse em vender. Quando eu estou arrendando, eu sempre pergunto ao proprietário se ele tem interesse em vender o imóvel para eu já projetar uma venda seguinte para ele. E o arrendamento com opção de compra é justamente isso. É você ficar um tempo no apartamento pagando o aluguel e, após uma decisão de querer ou não comprar o imóvel, você poder usar todo o pagamento do arrendamento como a entrada pelo imóvel. Então, o arrendamento com opção de compra é basicamente você pagar o aluguel e, depois de decidir por comprar, você pegar todo o valor que você pagou e usá-lo como entrada. Existem alguns casos, né, Giovanni, desculpa te interromper, mas que não é 100%, né, eu já ouvi uma coisa ali que é 60%, abate, 40% fica com senhorio, tem algumas situações assim também, né? Sim, é tudo sempre negociado com o proprietário. Tem proprietário que pega 100% do valor, tem proprietário que pega 60% do valor, tem situação de 50%, de 40%, é tudo sempre negociado. Se faz um contrato de venda inicialmente e que, após um período de teste, digamos assim, é o período de decisão. Aí também é outra coisa questionada com o proprietário, se é 6 meses, se é 1 ano, se são 9 meses. Após esse período, você tem que decidir se quer ou não o imóvel. Se quer, se firma o contrato de fato, paga-se a escritura, tudo que você pagou durante o arrendamento, aí calcula aquele porcentagem, se vai ser de 100%, né, 60%, paga como entrada, e aí sim você paga o restante da entrada, que geralmente são 20%, e pega o financiamento junto ao banco para poder continuar pagando prestações e não aluguéis. Então, é uma decisão muito boa para quem almeja comprar um imóvel e não gosta muito de mudança. Então, a pessoa já chega num apartamento numa área que ela realmente gostaria de morar, faz aquele test drive, ficando como arrendamento. Se gostar, efetua a compra e fica definitivamente com o imóvel. Legal, bacana. Tinha uma outra pergunta aqui, bem interessante também, vamos ver aqui. A respeito, quem está querendo comprar, né, como investimento para fazer arrendamento? É interessante, pela situação atual, o que você diz aí, você, com a sua experiência, você indica investir nisso ou não? Sim, indico. O mercado ele continua em ascendência ainda, então espera-se, projeta-se aqui no mercado português um aumento ainda tanto dos aluguéis quanto dos valores de imóveis, ainda por um período de 5 a 6 anos. Então, é sim um bom momento para comprar. É claro que quem comprou ano passado ainda comprou mais barato que agora, mas para quem comprar agora vai estar comprando mais barato que ano que vem. Então, ainda é um bom momento, é um bom investimento. O valor de uma parcela hoje de um imóvel, ele fica mais ou menos de 40% a 50%, 55% do valor do arrendamento. Então, você comprando um imóvel, você vai estar pagando aí, em média, 50% mais barato do que você paga hoje na parcela de arrendamento. Então, é um bom investimento, porque o próprio inquilino te paga o aluguel, te paga a compra do imóvel e ainda te dá um dinheirinho a mais todo mês. Então, é um bom investimento, sim, para quem tem essa possibilidade. Legal, bacana. Bom, agora eu acho que a gente já está aqui quase 1 hora, né? O Giovanni está até cansado já de falar. Eu acho que a gente conseguiu realmente esclarecer bastante aí as dúvidas, né? Falamos um pouquinho de cada assunto, né? Giovanni, eu só tenho a agradecer, né, pela sua presença aqui comigo, podendo realmente trazer muito mais conteúdo e informações tão valiosas para quem está se programando, para quem está se preparando para vir. Te agradeço realmente demais. O Giovanni, assim, quando eu convidei ele topou assim de pronto,
né, não, vamos fazer sim e tal, e eu aviso em cima da hora, né, porque eu sou meio maluca. Então, ele se prontificou realmente a nos ajudar a trazer essas informações. Eu agradeço muito, Giovanni, pela sua participação aqui comigo. Vou colocar aqui os contatos, né, para vocês conseguirem falar com ele. E, Giovanni, dá aí o seu recado final aí para o pessoal, alguma sugestão, alguma dica, e pode se despedir aí dos nossos seguidores. Pessoal, eu agradeço a todo mundo que assistiu a live, eu agradeço também a Simone pelo espaço, realmente convidou de última hora ali, mas para mim é sempre bom poder colaborar, ajudar, dando informações pertinentes ao assunto, né? Então, para quem quer vir para Portugal, a Oliveira Imóveis está 100% à disposição para ajudar, para poder fornecer informações. Podem entrar em contato comigo, me contratando ou não, eu vou estar ali tentando ajudar, colaborar com alguma informação pertinente ao seu processo, tá? Acredito eu que a ideia nossa de quem está vindo para Portugal agora é sempre de querer ajudar, de contribuir com todo mundo, tanto com a população brasileira que aqui vive, como a portuguesa mesmo. Então, podem contar comigo, contem com a ajuda da Simone também, é uma pessoa excelente, né? A gente brinca aqui que é a mãe Simone. Então, ai, meu Deus, não conta! É super de coração. Agradeço a todo mundo pela live e estamos aí. É só contar comigo que eu colaboro. Tá bom, gente. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela presença de todo mundo. Foi um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Muito obrigada de coração. E até o próximo vídeo, então, gente. Tchau, tchau.